nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor, que o nosso coração continue receptivo à palavra do Senhor. Que Deus abençoe o pastor Juliano e o use com poder e graça. Obrigado, meu pastor. Obrigado, querido. Meu amigo, amiga, irmão, irmã, abra a Bíblia comigo, Lucas no capítulo 4, os versos 38 a 41. É uma alegria muito grande, como eu já disse aqui antes, estar aqui em Garanhuns, com essa igreja linda, nessa cidade linda, nesse congresso maravilhoso da APECOM, que foi esse final de semana e se encerra hoje à noite, com os pastores que vieram em nome da APECOM, o reverendo Ricardo Mota, que é executivo da APECOM, o reverendo Jorge Canelhas, que foi por 10 anos presidente da APECOM, e eu que fui convidado para estar aqui com vocês nesse final de semana. Pensa numa alegria, com alegria em todos os sentidos, viajar com esses irmãos, poder compartilhar a palavra, poder estar com vocês aqui. Antes da gente ler o texto bíblico, deixa eu dizer um pouquinho para você da alegria nossa, do abraço da minha família que eu trago. Eu sou casado com a Ana Paula, minha esposa. Nós somos casados há 23 anos. 23 anos. Ela continua, ela está mais bonita hoje do que há 23 anos atrás. Deus tem sido bom comigo. Aleluia. Nós temos 3 lindos filhos. Nós temos o Paulo, a Laura e o Davi. O Paulo tem 18 anos, a Laura tem 16 anos, está no 2º ano do ensino médio, uma menina linda, vibrante, crente, evangelista. Outro dia, lá na porta da nossa igreja, o pessoal tem uma feirinha que eles fazem na frente da igreja. Vende pipoca, vende milho assado, vende cachorro-quente, vende queijo, vende tudo que você imaginar na porta da igreja. A mais fiel de todas é a pipoqueira. Ela não falta nenhum culto que tem na igreja. Aí o que acontece? Outro dia, eu quero ir embora, já foi todo mundo embora, e está só eu, minha esposa, mais um casal ali. E estou já na porta do carro esperando, e Laurinha conversando com a mulher que vende pipoca. E não acaba a conversa. E eu falei, será que ela está sem dinheiro? Será que ela já pagou? Será que está acontecendo ali? E eu chamei, filha, vamos embora, já está na hora. E ela falou, espera um pouquinho, pai. E eu esperei, com aquela paciência, mais ou menos, que você sabe, de quem quer ir embora para casa, está cansado, já foi o domingo inteiro. E aí ela entrou no carro, e eu saí quieto, assim, no meio do caminho. Eu falei, filha, pode demorar tanto assim não, filha. A gente quer ir embora, você fica enrolando lá, não pode não. E ela falou um negócio para mim que me fez entender o coração da minha filha. Ela falou, sabe, pai, você sabe o que eu estava conversando com a mulher lá, com a pipoqueira? Ela me falou o nome da senhora, com a dona Maria. Eu falei, o que você estava conversando com ela? Eu falei assim, você já prestou atenção, pai, que todo domingo ela está na porta da igreja, mas ela nunca entra para ouvir o evangelho? Eu estava lá, pai, conversando com ela, porque eu estava pregando o evangelho para ela. E convidando ela para, enquanto o culto não acaba, para ela entrar e assistir a pregação. Quem sabe Deus fala com ela, né, pai? Então essa é minha filha, uma evangelista. A Laura me manda o WhatsApp, ela se enfia nas conversas na escola. Pai, como é que eu falo para um espírita que Jesus o ama? Pai, como é que eu combato tal coisa com o evangelho? Ela só me faz pergunta difícil, porque é evangelista. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. O Davizinho é um filho querido, um menino amoroso demais, 13 anos de idade, dócil, querido. E o Paulo, meu filho mais velho, pela graça do Senhor Jesus, teve o chamado para o sagrado ministério, está no seminário, você acredita nisso? Com 18 anos de idade, está terminando o 1º ano no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. Daqui a 3 anos, o meu filho Paulinho é reverendo Paulo Sócio. Oh, bênção. É bênção de Jesus, queridos. É meu companheiro de ministério, anda comigo para cima e para baixo, é músico. Eu estava aqui no culto, ele me perguntando, domingo que vem ele prega de manhã, e ele me perguntando sobre o texto que ele já vai pregar no domingo que vem. E eu falo, pai, é muito bom, Deus, ter um filho que ama o Senhor e que
ouve do Senhor o chamado e que quer ser e que vai ser um pregador da palavra de Deus. Deus tem sido maravilhoso, maravilhoso. Eu trago um abraço muito querido para vocês do Conselho, da Igreja Presbiteriana da Penha, uma igreja muito parecida com essa igreja, na adoração, na alegria. Eu me senti em casa aqui. Quando começou o louvor, eu falei, estou em casa, é bênção de Jesus. E mandei um WhatsApp já para o Conselho, fiz um filme assim, falei aqui, ó, bênção em Garanhuns, Deus está fazendo coisa boa nesse lugar, para a glória do nome dEle. E trago também um abraço da nossa igreja. Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus, e que a obra do Senhor avance nesse lugar. Esse é só o começo. Deus tem muito mais. Tem muitas ovelhas do Senhor Jesus que precisam ouvir o Evangelho, e você precisa se levantar, pregar o Evangelho, proclamar o Evangelho, ouvir a sua liderança, ouvir o seu pastor, ouvir o seu conselho, e levantar e ser usado por Jesus na sua geração para proclamar a glória do Senhor para esta cidade e para esse estado, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então, Lucas no capítulo 4, os versos 38 a 41, palavra do nosso bom e maravilhoso Deus nessa noite. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma e com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus amado, a tua palavra está aberta diante dos nossos olhos, Pai. Deus amado, abre também a tua palavra nos nossos corações, ó Pai. Que os teus filhos ouçam nessa noite, não a voz de um homem finito, limitado e pecador, mas que as tuas ovelhas, Senhor, ouçam a voz do pastor amado, do pastor eterno das nossas almas, Senhor. E que essa voz do Senhor, Pai, possa aquecer o coração dos teus filhos, de maneira que eles saiam daqui, Senhor, mais próximos do Senhor, mais cheios do Senhor, mais parecidos com o Senhor, renovados, curados, alcançados por tua graça eterna. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vou falar nessa noite para você três dinâmicas que todo crente deve ter na vida. Três dinâmicas que todo crente deve ter na vida. Três dinâmicas que o Evangelho deve promover na vida de todo crente. Então este sermão é para todas as pessoas que estão aqui. Esse texto que nós lemos, queridos, é um texto fantástico do Evangelho de Lucas. Eu tenho lido o Evangelho de Lucas repetidas vezes já durante um ano. Tenho estudado profundamente Lucas e Atos. A reflexão desta noite é a reflexão que começou a começar no meu coração o desejo de escrever um livro sobre este assunto. Quando eu fui lendo o Evangelho de Lucas, por repetidas vezes, eu fui percebendo que algumas cenas se repetem no Evangelho de Lucas. Por exemplo, existem 19 banquetes, pessoas em volta da mesa, 19 refeições no Evangelho de Lucas. Todas essas refeições apontam para uma única refeição eterna, a ceia que nós teremos com o Cordeiro. No Evangelho de Lucas, quando eu percebi esses 19 banquetes, percebi que o Senhor Jesus visita 11 famílias. Quantas famílias Jesus visita? 11 famílias. E a todas as casas que Jesus vai, as pessoas são transformadas
pela presença de Jesus. Nenhuma família permanece a mesma depois que Jesus adentra aquela casa. O Senhor Jesus sempre trata do problema central da família e a sua presença sempre define a ação de Deus naquele lugar. Na casa de Jairo, na casa de Marta e Maria, na casa de Levi e em tantas outras casas que Jesus visita no Evangelho de Lucas, as pessoas jamais são as mesmas. Essa é a primeira casa que Jesus visita. Como que se dá essa visita? É interessante que Lucas posiciona esse texto num lugar muito interessante. Todos os evangelhos seguem a mesma ordem. O batismo de Jesus, a tentação e o início do ministério de Jesus. No batismo de Jesus, a confirmação, a presença da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, unidos naquele momento cósmico, a plenitude dos tempos, o Verbo encarnado, a autoridade de Jesus, sendo de forma concreta, revelada na terra. Logo depois da tentação, do batismo, o Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, é levado ao deserto, onde ele é por 40 dias tentado. E diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus venceu a tentação pelo poder da palavra de Deus. A mesma tentação que fizeram com que Adão e Eva sucumbissem. A mesma tentação que Adão e Eva não resistiram, foi a mesma tentação que o Senhor Jesus venceu. Por isso que o segundo Adão é maior do que o primeiro. Ele venceu a Satanás. O Senhor Jesus então, vitorioso, começa o seu ministério. E ele prega o Evangelho, e ele prega o Evangelho nas cidades da Galileia. As pessoas vêm aos montes, ele cura as pessoas, expulsa os demônios, ele prega com autoridade. A palavra de Jesus é pregada de forma exponencial, e eles não conseguem entender quem é aquele rabino de Nazaré, e como que ele tem tanta autoridade. Ele volta para a sinagoga de Nazaré, e numa manhã de culto, o Senhor Jesus abre o livro da Bíblia em Isaías 61. E ele diz: o Espírito está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o Evangelho, as boas novas, para dar vista aos cegos, para libertar os cativos, para apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando o Senhor Jesus lê este livro, ele fecha o livro da lei. E a exegese de Jesus é simples. Ele lê o texto, fecha o texto e diz: esse texto sou eu. Essa é a exegese de Jesus. Esse é o sermão. Ele diz: eu sou Isaías 61. E ele começa a dizer para que ele veio. E é interessante que ele cita Elias, cita Eliseu. Ele diz que ao invés de Elias ter ido para a casa de Israel, ele vai para a casa daquela viúva em Serepta. Ele diz que Eliseu, ao invés de ter curado um israelita, ele prefere curar aquele general sírio Naamã. E a cabeça dos judeus não entendem, porque Jesus não se encaixa na religião judaica. Ele está dizendo: o Evangelho é para toda a terra. Eles então reagem mal, levam Jesus para o lugar mais alto da cidade, tentam assassinar Jesus. O Senhor Jesus se muda para Cafarnaum, e em Cafarnaum ele vai novamente para a sinagoga. O texto bíblico diz, querido, que as pessoas ficam abismadas, atônitas, boquiabertas, elas ficam paralisadas diante da autoridade de Jesus. Elas não entendem
como ele prega com tanta autoridade. Elas não conseguem entender, mas o Senhor Jesus cura as pessoas, expulsa os espíritos malignos. As pessoas são curadas pelo poder de Jesus, e Ele está apontando para Deus, apontando para o Evangelho. O Senhor Jesus então termina o seu ensino na sinagoga, e o texto que nós lemos começa. O texto diz: deixando Jesus a sinagoga, foi para a casa de Simão. O verbo ali no original grego é levantando-se Jesus. Em algumas Bíblias aí está levantando-se Jesus. Foi para a casa de Simão. A primeira dinâmica, então, que o Evangelho provoca nas nossas vidas é essa. O Evangelho acontece no templo e em casa. Olha o movimento que fez Jesus. O Evangelho acontece no templo e em casa. Quando você olha para o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas, que escreveu Atos, ele propositalmente sempre coloca os crentes orando no templo. Ele descreve, por exemplo, que pessoas estavam orando no templo quando da vinda do Espírito Santo. Ele descreve que as pessoas permaneciam, Atos 2, 42 a 47, as pessoas perseveravam na doutrina, elas perseveravam na oração, no partir do pão e na comunhão, elas estavam juntas em oração, e isso acontecia no templo e em casa. No Evangelho de Lucas, a primeira imagem que nós temos no templo é de Ana, a profetisa, orando. É de Simeão orando. Homens e mulheres piedosas orando no templo. Mas ao mesmo tempo, o Senhor Jesus diz, não é apenas no templo, é também em casa. Porque quando você lê o texto que nós lemos nesta noite, você vai perceber que as mesmas dinâmicas que aconteceram na sinagoga, acontecem também em casa, na casa de Simão Pedro. O primeiro ensino para você nessa noite, querido, é que o Evangelho, ele precisa ser vivido com intensidade no templo, ou seja, na adoração pública, nesse momento que nós estamos aqui, nesta hora que nós estamos juntos aqui, nas ações que são feitas no templo, nos grupos pequenos que a igreja promove, nas ações que a igreja promove, nas convocações de oração que a igreja promove, na exposição da Santa Palavra de Deus, nos momentos que a igreja convoca o povo e diz, vamos por aqui porque Deus está nos chamando. Ele está dizendo que no templo a vida cristã deve ser vivida com intensidade, mas que ao mesmo tempo nós precisamos viver o Evangelho sem hipocrisia em casa. Uma das grandes lutas para as famílias é justamente essa: viverem o Evangelho em casa. O motivo maior que afasta os jovens da igreja é essa dicotomia. Quando eles não enxergam, muitas vezes, sinceridade entre o movimento que é feito no templo e o movimento que é feito em casa. A palavra do Senhor ensina que o Senhor Jesus, ao mesmo tempo que ensinava no templo, Ele também passa a ensinar em casa. Agora, como que Jesus encontra as nossas casas? A sua casa, bem como a minha, não são casas perfeitas. Seres humanos vivem ali. Seres humanos limitados, seres humanos pecadores, seres humanos que têm defeitos, seres humanos que têm limitações, seres humanos que não compreendem tudo. Pais não são perfeitos, filhos não são perfeitos. A família não é um lugar de perfeição.
Quando Jesus vai à casa de Simão Pedro, a sua casa está desorganizada. Você lembra o que estava acontecendo ali? A sua sogra estava enferma. O texto diz que ela tinha uma febre muito alta. Uma febre muito alta, para o pessoal aqui da área da saúde, significa o quê? Ela desenvolveu um processo de infecção. Não havia, talvez, mais perspectiva de que ela fosse curada. Talvez ela já estivesse para morrer. O texto diz que ela estava prostrada, que ela estava acamada, que não tinha mais forças para estar de pé. A gente não precisa ir muito longe. Jonathan Edwards, que foi um dos grandes pregadores do Evangelho no século XVIII, nos Estados Unidos, quando ele assume aos 52 anos, 53 anos de idade, a reitoria da Universidade de Princeton, lá em New Jersey. Aos 54 anos ele pega uma gripe e ele morre de infecção na garganta. Agora, 1750 e pouco. Uma infecção simples. Eu estou falando de um texto de 2000 anos atrás. Você imagina? Para 1750, se hoje tem infecções que a medicina não conhece, tem bactérias que dão trabalho, tem coisas que são comuns num país e não são no outro. Quando eu me mudei para os Estados Unidos em 2004, eu quase morri, mas de verdade, não é morrer de saudade, não, é morrer de morte mesmo, morrida. Eu desmaiei na fila do supermercado, a moça perguntou, isso é tudo? Eu, caí no chão, desmaiado, levaram para o hospital, viraram de ponta cabeça. No fim das contas, eu estava com uma infecção. E você sabe o que o médico falou rindo para mim? Ele falou, pastor, as bactérias dos Estados Unidos estão gostando de você mais do que das brasileiras. Elas estão numa batalha aí dentro do seu corpo, e nós precisamos entender quem é que está te fazendo mal, mas que elas estão gostando de você, elas estão. Falei, Deus me livre dessas bactérias. Quase morri. Ela estava enferma, a casa desorganizada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gosta de receber as pessoas em casa quando sua casa está desorganizada? Só para as irmãs, porque irmão não liga, homem não liga para isso. Irmã, deixa eu te falar uma coisa. O seu marido, até com 3 manchas na camisa, ele vai num casamento, ele não está nem aí. O homem não está nem aí para essas coisas. O homem é capaz de sair com um sapato de um pé, o outro do outro. O homem não combina as coisas. Geralmente, o homem tem uma visão muito assim, reduzida dos detalhes. Um homem não está nem aí. Se tem louça na pia, se a casa está desarrumada, ele não está nem aí. Ele pode receber o presidente da república, ele não está nem aí. Pode vir, está tudo certo. A mulher quer morrer. A mulher gosta de receber. Hã? Você imagina você, irmã, o dia que você está com aquele coquinho no cabelo aqui, ó. Irmão, é o seguinte, quando ela põe aquele coquinho aqui, que ela vai limpar a casa. Pelo menos a Ana Paula é assim. Ela põe aquela calça de ginástica, que é chinelão da Havaiana, que é a camiseta de político. Põe o coquinho para trás, o sinal é, some de casa que eu vou dar uma geral. Ou me ajuda, né? Um dos dois. Você imagina no dia que tua casa, irmã, tá desse jeito, aí seu marido liga para você, meu amor, tudo bem? Tudo bem. O que foi, querido? E você está com a casa daquele jeito, sabe, daquele jeito. Aí ele fala assim, então, meu bem, estou aqui no carro, o pastor está aqui comigo. Ô meu bem, tem um cafezinho aí? Estou levando o pastor aí em casa. A primeira pergunta que você faz é, meu amor, está no Viva Voz? Está no Bluetooth do carro, amor? Você não quer receber as pessoas
Quando a sua casa está desorganizada, a gente não quer receber ninguém. Quando a vida está desorganizada, quando as pessoas têm problema, elas fogem da comunhão, elas fogem de conversar, elas não gostam de abrir o coração. Quando a vida está desorganizada, quando você está triste, quando você está enfermo, quando você está num momento de crise na sua vida, vem um nó na sua garganta, parece que você não quer abrir o coração com ninguém. Pois é nesse momento da dor que Jesus entra na nossa casa. É nesse momento da luta que o Senhor Jesus, Ele não pergunta, Ele invade a nossa casa e a sua presença muda tudo. Tudo. Quando nós mudamos dos Estados Unidos para cá, meu filho tinha 15 anos de idade. 15 anos. Ele entrou numa depressão profunda. Profunda. Uma depressão profunda. O Paulo foi ficando quieto. Um dia ele teve uma crise violentíssima e a gente passou a desconhecer o nosso filho. Ele não queria mais ir à igreja, ele não queria mais saber de Deus. Ele começou a demorar na escola, ele não voltava para casa. Muitas vezes, irmãos, estava entardecendo e meu filho não aparecia, não atendia telefone, eu não sabia onde é que estava, e a gente há meses no Brasil. Eu pegava o carro e ia andar na cidade atrás do meu filho, sem saber para quem perguntar. Já passou por isso ou não? Você não sabe para onde pode ter ido um menino desse. Quantas vezes eu encontrei meu filho andando longe de casa, 3 quilômetros, 5 quilômetros, longe de casa. Um dia eu encontrei meu filho andando sozinho na rodovia. Sozinho. Eu parava o carro, falava, ô Paulinho. Ele olhava para mim, falava, entra aqui, filho. Ele não falava nada, ele entrava no carro e voltava para casa. Você imagina o coração do pai? Você imagina o coração da mãe? O que é você abrir a porta do quarto do seu filho, falar, filho, eu quero orar com você. E ele fala, fecha a porta, porque eu não creio nesse seu Deus. Não quero saber disso não, pai. No meu coração eu pensei, eu errei de ter voltado dos Estados Unidos. Você já errou como pai? Já tomou decisão errada, irmão? Você pensou claramente, errei de tomar essa decisão? Minha esposa e eu começamos a orar e jejuar. Eu lembro que nós oramos e jejuamos de setembro a dezembro. Todo dia em casa, de setembro a dezembro, tinha alguém jejuando, e orando, e buscando a Deus, e pedindo misericórdia a Deus, e tentando entender. Nós fizemos tudo que tinha que fazer, que estava nas nossas mãos. Psicólogo, psiquiatra, aconselhamento, pastor, o que você pensar. Mas a gente não soltava da oração. A oração era o descanso da nossa alma. E a linha foi dando e foi indo longe. Longe, longe. Um dia, irmãos, era um sábado à noite, eu tinha que pregar no outro dia. Eu pergunto para você, como é que prega? Como é que vence a tristeza do coração? Consegue imaginar? Eu sentei na mesa da cozinha, abri a Bíblia e comecei a dar uma olhada no que eu ia pregar no outro dia de manhã. O sermão já estava pronto, mas eu estava apenas lendo o contexto, lendo a Bíblia, enchendo meu coração de Deus e orando. Minha esposa estava ali mexendo uma coisinha ou outra. Ela perguntou assim, meu bem, você quer um chá? Falei, quero. Aí ela começou a fazer um chazinho, assim. E a gente estava quietinho os dois na mesa da cozinha. Eu ali com as minhas coisas, ela fazendo as coisinhas dela. E de repente eu ouvi uma música. E a música vinha lá do quarto do Paulo. E ele cantava assim, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Eu parei, fiquei quieto, falei, ué. Falei, Ana, você ouviu? Eu ouvi.
E a vozinha dele lá no fundo. Eu fui na beira da escada assim, falei, Paulinho, vem cá, filho. Ele veio, desceu a escada. Falei, que música é essa, filho? Falei, pai, eu aprendi na internet. Falei, pega o violão lá, filho, canta aqui para o pai. Aí ele pegou o violãozinho, desceu. Eu filmei ele escondido. Sim, já viu quando é que pai e filho filma o filho? Escondido. Filmei ele por baixo da mesa assim, ele cantando. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que Jesus visitou o coração do meu filho. Eu falei, filho, essa música é a música perfeita para terminar o sermão do pai amanhã. Perfeita. Você tem coragem de cantar na igreja? Ele falou, eu tenho, pai. Está no YouTube, irmão. Está lá. Ele menininho, adorando o Senhor Jesus. Daquele dia em diante, foi como se Deus tivesse pego a depressão do coração do meu filho e jogado fora. Daquele dia em diante, ele se tornou um adorador de Jesus. Daquele dia em diante, o coração daquele menino aqueceu e o evangelho fez sentido para ele. Jesus visitou a nossa casa. O que você precisa, querido, não é de mais dinheiro. O que você precisa não é de distrair os seus filhos com presentes, com coisas, com eletrônicos. O que você precisa não é de um carro melhor, de uma casa melhor. Tudo isso é muito bom, mas o que você precisa mesmo é que Jesus visite a sua casa. Que Jesus invada o coração da sua família, que Ele encha o coração dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos, e que a sua casa seja uma casa visitada pelo poder do Evangelho. O texto continua para a segunda dinâmica, e a segunda dinâmica, a primeira do templo para a casa, a segunda dinâmica é da enfermidade para a cura. É isso que Jesus faz. O texto diz que encontrando a enferma, rogaram-lhe por ela. Teve gente que orou pela sogra de Pedro. Talvez o próprio Pedro. As outras pessoas que cuidavam dela, a sua esposa, ou as outras irmãs ou irmãos que estavam ali, disseram, Senhor Jesus, dá uma olhada na situação. Será que o Senhor poderia ter misericórdia? E o texto bíblico diz que, inclinando-se a ela. Você sabe o que significa no original grego essa palavra inclinando-se a ela? Significa Jesus parou tudo e prestou atenção nela. É isso que Jesus faz na nossa salvação. Você sabe quando que você é salvo, querido? Quando você percebe que o olhar de Jesus te viu. Viu você. De que você não está sozinho. Está prestando atenção? Que você é amado de Deus. Que você é filho de Deus. E lá no seu coração você percebe que Deus ama você. E que essa graça irresistível e eficaz chamou você pelo nome, e não tem mais outro jeito, Ele se inclinou para você. E os olhos da graça de Jesus te viram. E você foi curado pelo poder do Evangelho. Gente crente é gente curada pelo poder de Jesus. Uma das piores dinâmicas da vida cristã é quando gente crente não anda como gente curada. É quando gente crente não se comporta como gente crente. É quando gente crente ainda se vê como enfermada pelo pecado. Você, querido, não é mais escravo do pecado. A graça do Senhor te libertou. E se o Filho te libertou, verdadeiramente você é livre. E se você é livre,
você precisa levantar os seus olhos e você viver como alguém que foi curado por Jesus. Quem é curado por Jesus, evangeliza. Quem é curado por Jesus, segue a Jesus. Quem é curado por Jesus, muda as dinâmicas da vida. Quem é curado por Jesus, muda as prioridades da vida. Quem é curado por Jesus, amadurece em nome de Jesus. Quem é curado por Jesus, conhece a Jesus. Quem é curado por Jesus, levanta os olhos e não anda mais como um enfermo. Anda como alguém que foi curado pelo Evangelho. Testemunha de Jesus. Vive para a glória de Jesus. Você entende, querido? A primeira dinâmica, você precisa viver em casa o Evangelho. A segunda dinâmica, você precisa levantar os seus olhos e viver como alguém curado por Jesus, para a glória do seu eterno nome. Em terceiro e em último lugar, para nós terminarmos esta exposição, a palavra do Senhor nos ensina que, inclinando-se para ela, repreendeu a febre e essa a deixou. E logo se levantou, passando a... Ó que coisa linda. A primeira dinâmica, do templo para casa. A segunda dinâmica, da enfermidade para a cura. A terceira dinâmica, da cura para o serviço. Ela foi curada. E o texto bíblico é muito simples. Ele diz, ela se levantou e passou a servi-los. Ela se levantou, ou seja, ela não está mais enferma, ela se levantou. E o que ela fez com a sua saúde, o que ela fez com a ação de Jesus, como que foi a resposta dela diante do ato poderoso de Deus na sua vida? Ela passou a servir. O fim da vida de todo crente é servir. Marcos 10, 45. O Filho do Homem não veio para ser, mas para dar a sua vida em resgate por muitos, para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O texto bíblico diz que as pessoas estavam na casa de Pedro, e elas foram para lá, e a mesma coisa que acontecia na sinagoga, começa a acontecer agora em casa. O Senhor Jesus começa a curar as pessoas, começa a pregar o Evangelho, começa a olhar para o problema das pessoas. E quem está lá no meio agora? A sogra de Pedro. Ela está curada, ela não está mais enferma. Então o que ela vai fazer? Ela se levanta e começa a servir. Você quer um suco de limão? Enquanto você espera para falar com Jesus? Você quer uma aguinha? Gente, senta aqui um pouquinho, está meio calor, mas pode ficar tranquilo. Vocês estão precisando de alguma coisa? Eu imagino ela organizando a fila, eu imagino ela ajudando as pessoas, eu imagino essa mulher agora feliz, porque ela não está mais acamada, ela foi fritar um bife, ela foi fazer um ovinho cozido, ela foi fazer um cuscuz, ela foi fazer não sei o quê. Mas ela tomou a decisão de servir o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, se você foi curado pelo Evangelho, você precisa tomar essa mesma decisão nessa noite. Você precisa se levantar e servir o Senhor para a glória do seu nome. Você precisa abrir a sua casa para que tenha um pequeno grupo lá. Você precisa abrir o seu coração e abrir a sua vida para a possibilidade de servir a Deus. Com o quê? Com as suas finanças, com os seus recursos, com o seu trabalho, com o seu ânimo, com os seus talentos. Você precisa se levantar e começar a servir a Deus na sua casa, servir a Deus no seu trabalho, servir a Deus com tudo que você é. Porque gente curada se levanta e serve. Gente enferma é que não tem força, que dói tudo, que reclama de tudo. Você já viu o homem gripado, irmã? O homem gripado é o sinônimo de uma mulher com a perna amputada. É mais ou menos a mesma proporção. É um dengo, é um desespero. Eu sei porque eu passo por essa situação.
A gente precisa vencer a enfermidade e se levantar e começar a servir. Terminar contando uma história para vocês. Meus pais se separaram quando eu tinha 9 anos de idade. Meu pai era dono de uma emissora de rádio, numa pequena cidade do interior do Paraná. Tudo que nós sofremos depois da separação dos meus pais foi muito dolorido, foi muito complicado. E eu tomei aversão por tudo que fosse ligado à comunicação. Rádio, então, nem pensar. Eu visitava aquele ambiente, o cheiro me fazia mal, o lugar me fazia mal, o ambiente me fazia mal, eu não gostava. Tem alguma coisa que te faz mal assim ou não? Quando eu me mudei para Boston, o ministério entre os brasileiros era um ministério muito dinâmico. Boston tem 5 milhões de habitantes, uma metro área muito grande, 300 mil brasileiros. Como é que encontra esses 300 mil brasileiros? Como é que você acha? Você precisa ter estratégias de evangelismo, de alcance, de ir atrás dessas pessoas. E o conselho da igreja teve a brilhante ideia de falar assim: pastor, vamos começar um programa de rádio? Eu disse: não, que isso não dá certo. Isso não, falando de dentro dos meus traumas. Isso não dá, não, isso não funciona, irmão. Rádio já era. Rádio não dá. E eles foram insistindo. Mas pastor, tem a verba, pastor, é o jeito, pastor, dá uma olhada, pastor, vamos ver, pastor, olha os números, pastor, vamos. E não teve jeito, eu era o único desanimado da coisa. Então vamos começar o programa de rádio. Até que nós vamos começar, demora um mês, irmão. Assina o contrato, conversa, negocia. E eu no meu coração não querendo lidar com aquela situação. Não queria ir, não queria fazer o programa de rádio, não queria. Foi chegando o dia, irmão, da gente fazer a estreia do programa que se chamava O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. E um pastor medroso do outro lado. Eu fui entrando em desespero. Liguei para um pastor mais velho, amigo meu, e disse assim: pastor, o que eu faço? Que eu não quero ir. Contei para ele da minha história, contei para ele das coisas que eu não gostava, dessas coisas ruins que ainda estavam guardadas no meu coração. E ele me disse o seguinte, 2 palavras. A primeira delas é: Juliano, você precisa perdoar. Você precisa olhar para a sua história com mais generosidade. Você precisa olhar para o seu passado e perceber que Deus foi construindo você e que você não é mais o mesmo. Você foi curado pelo Evangelho. A segunda palavra dele arrebatou meu coração. E é com essa palavra que eu quero que você vá embora hoje. Ele disse assim: Juliano, Deus não joga nada fora. Está entendendo, irmão? Deus não joga nada fora. Cada talento que Ele te deu, Ele vai usar para a sua glória. Por isso você se levante e sirva ao Senhor onde quer que Ele te chame, porque Deus não joga nada fora. Irmãos, nós começamos o programa de rádio e foi uma bênção. A gente abria o microfone e falava assim: pode ligar e perguntar o que você quiser. E a turma ligava e perguntava o que quisesse. E muita gente veio para a igreja. Eu recebi muitos telefonemas, muitos e-mails. Naquela época, muitas pessoas visitando a igreja e algumas delas se tornando membros da igreja. Porque Deus não jogou nada fora. Deus faz isso com a sua vida também. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: se você foi curado, em que você vai servir o Senhor? Essa resposta é sua, querido. E você precisa se levantar.
no final desse culto, talvez fazer uma fila para falar com o pastor e falar assim: pastor, eu quero me alistar. E você vai perceber que tem muito mais serviço do que gente para trabalhar, que tem uma obra gigantesca diante de nós aqui na cidade de Garanhuns. E se cada um de nós nos levantarmos e servirmos ao Senhor, esse lugar aqui é pequeno, em nome de Jesus. Nós fomos curados e precisamos servir ao Rei para a glória do seu nome, com tudo que nós temos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua história, em nome de Jesus. Amém.